Olá, está no ar o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E você está mais do que convidado a estar conosco nesses momentos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo, através da nossa programação. Eu sou a Valda Guiar e hoje estaremos apresentando o programa ao lado do nosso irmão Cássio Flor. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores. O bate-papo da manhã de hoje é com o nosso presidente, Rubens Sérgio Martins, o presidente da nossa casa. Seja bem-vindo, meu irmão, um bom trabalho a nós. Obrigado, é sempre um grande prazer retornar a esse trabalho. E já tem esse trabalho do Terceira Revelação, está fazendo agora 11 anos. 11 anos tem esse programa no ar, antes estava em uma rádio comunitária e agora nós expandimos mais pela live. Esperamos que você continue aí conosco no dia de hoje. E para que nós possamos continuar aqui, lembrando aos nossos telespectadores que todos podem participar do programa de hoje, enviando suas perguntas, suas dúvidas para o WhatsApp da Associação Espírita Caridade, número 3463-6533. Deixando lá o seu comentário na live. Vamos abordar hoje, o tema de hoje, recomeço. Um bom trabalho a nós, sejamos todos nós, telespectadores, bem-vindos ao programa de hoje. Rubem, para iniciarmos falando desse tema, obviamente escolhemos em virtude da nossa data, né? Estamos nos encaminhando para o fim de 2018 e recomeçando um ano, 2019, à luz do Espiritismo. Como podemos iniciar falando desse tema? Para nós, enquanto espíritos imortais, nossa existência é um eterno recomeço. Um eterno recomeço. Observemos o nosso dia a dia, a noite que chega e que acaba e que recomeça um novo dia. Recomeça uma nova noite. A nossa própria existência enquanto espíritos imortais. Reencarnamos, vivemos, desencarnamos, reencarnamos. Então estamos sempre recomeçando, graças à bondade desse Pai de infinito amor que nos permite sempre, hoje, tentarmos refazer aquilo que ontem, evidentemente, não foi feito da maneira adequada. Infelizmente, pecamos muito porque estamos apenas no segundo estágio, que é expiações e provas, de acordo com a obra básica. Hoje mesmo, agora, estamos recomeçando a Terceira Revelação. E a semana passada, concluímos um programa e hoje estamos recomeçando. Então, estamos sempre recomeçando. A todo momento é um recomeço. Mas o importante nessa temática do recomeços, é como é que foi o ontem, como é que concluímos, como é que foi o ano para todos nós. Para nós, aqui na nossa casa, da Associação Espírita Caridade, foi maravilhoso. Um ano de aquisições, um ano de ousadias, em que colocamos tantos projetos engavetados, em dia, em andamento. Estamos trabalhando intensamente, com dificuldades, vencemos todas, porque termina essa prova, amanhã recomeça outra, sempre recomeçando, acreditando sempre no amanhã, porque a partir do momento, estão me repetindo nisso aqui, que somos espíritos imortais, sabemos que esta é só uma prova, só um momento. E temos que recomeçar sempre. Amanhã, depois, sempre, sempre, sempre. Então o ano foi maravilhoso. E esse ano que se avizinha, com certeza, com mais desafios, mais recomeços, nós vamos com certeza vencer, todos unidos como somos aqui. Somos pouquíssimos, mas muito unidos, Val. E o ideal é que seja sempre com Jesus, né? Eu vou aproveitar a oportunidade de uma fala que tu fizeste agora, né? Essa vida é só mais uma prova, é só mais um momento. Houve um momento em que Jesus falava com seus discípulos e eles dormiram.
E ele diz a célebre frase: nem por uma hora pudestes velar comigo. E em doutrina espírita, podemos entender esta hora como sendo essa existência? Alguns de nós não conseguimos acordar ainda para essa verdade. Como acordar para essa verdade? Jesus. Jesus. Para nós, a doutrina espírita. Para outras, suas religiões. Então, não conseguimos acordar. Agora, todo ano, antes do início do programa, eu comentava aqui com o Cássio Leonardo, meu mano querido. Todo ano ressurge essa questão. Ah, Jesus. Quando é que foi a data de Jesus? Quando ele nasceu? Quando... Olha, tem tantas conjecturas, tantas ideias a respeito do nascimento de Jesus. Estamos falando sobre o dormir. Mas, para nós, o nascimento de Jesus é quando acordamos. É quando entendemos que não estamos aqui só para recriar os olhos, comer, beber, dormir e fazer sexo. É o momento em que Jesus nasce em nossos corações. Quando conseguimos olhar o nosso companheiro, companheira de trabalho, de caminhada, sem a crítica mordaz, sem o olhar venenoso, Jesus está nascendo em nosso coração. Nós estamos acordando. E Cássio Leonardo e eu falávamos aqui sobre a vinda de Jesus, não é? E os nossos corações. Isso é uma tese nossa. Acreditamos nisso que vamos falar. Que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Tem espíritas pregando que Jesus vai voltar. Até fisicamente. Nós acreditamos que Jesus vai voltar em nossos corações. Como em nossos corações? Hoje, alguns de nós, por preconceito, por ignorância, por crença fanática, temos nossas convicções. Não acreditamos, alguns, na reencarnação, na pluralidade dos mundos e uma série de questões que baseiam a doutrina espírita. Haverá um momento, não que todos sejam espíritas, mas que todos possam despertar para a verdade, que possam acordar para esta verdade cristalina e entendermos. Não, eu também. As crenças, eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. Deus é único. Jesus é o nosso guia e modelo em todos os momentos. Aí sim, quando nós estivermos despertos, nós tenhamos a certeza. Isso podemos guardar. Não é nesse plano que todos nós despertaremos. Estamos aí, como o ano que está chegando, no limiar dessa transição entre os dois, entre o plano de regeneração, esse plano de expiações e provas e regeneração. Estamos no limiar da regeneração. Muitos apregam, não, já chegou a regeneração. Para alguns. Estas questões chegam, esses recomeços chegam para cada um. Cada um tem o seu tempo de recomeço, de chegada. Poxa, a dona fulana compreendeu também essa doutrina. Como ela é boa, como ela é cordata, como ela é doadora, como ela se doa. Ela recomeçou bem antes de nós. Ela compreendeu, acordou bem antes de nós. Ou seja, Jesus chegou lá antes de nós. Então, quando acontecer isso conosco, todos nós estaremos despertos. São palavras do Mestre, hoje interpretadas de diversas formas, nós estamos tentando aqui interpretá-las à luz da nossa veneranda doutrina. Nesses momentos em que nós nos colocamos como aprendizes e desejamos, nesse recomeço de ano, fazemos promessas e para nós mesmos que por vezes não cumprimos ou até sabemos que nem vamos conseguir cumprir, mas é um desejo íntimo, embora não bem estruturado. A melhor forma de nós conseguirmos realizar alguma coisa seria promovendo uma mudança interior? É verdade. A tão falada reforma íntima. Como começar isso? Não existe um recomeço sem eu projetar mentalmente. Se eu não pensar, não tem como eu agir por instinto
em pleno século XXI. Geralmente, o que me leva a pensar, a tomar uma atitude em relação a isso, essas mudanças interiores, é essa amiga maravilhosa que está presente em nossas vidas e nós queremos expulsá-la de qualquer forma, que chama-se dor. É uma amiga fantástica que está sempre do nosso lado. Eu seguidamente sou acometido disso. Aí, numa orientação, talvez você do outro lado não acredite, numa orientação espiritual agora, eu estive aí uma semana e pouco aí, com um choque térmico, né? Não podendo falar, enfim. Claro, já estou com uma certa idade. Aí os benfeitores do outro lado dizem, o nosso irmão está passando por uma depuração. Incontestável o trabalho feito hoje, mas há débitos e eles devem ser resgatados. E o nosso irmão optou por fazer isso agora. Então, abençoe, agradeça a Deus pela dor. É essa companheira que, por vezes, nos induz a pensarmos, a procurarmos uma crença. E aí que entra essa doutrina maravilhosa que não nos cobra nada. Você vai a uma casa espírita, ouve, gosta, não gosta, ninguém lhe cobra, né? Contesta ou qualquer coisa que o valha. E você passa a ouvir para refletir. É para isso que são as palestras. Passa a refletir e lá em algum momento, sempre um divulgador da doutrina fala, é necessário a prece, é necessário o perdão, é necessário o amor. Olha que a gente colocou o amor no último estágio, que é o mais difícil de conseguirmos. Mas é necessário pensar. Mas eu não sei fazer prece. Como é que eu vou? Senhor, me dá forças, coragem, me ajuda a crer. Acabou? Essa é a minha melhor prece no momento. No futuro talvez faça melhor. Essa reforma íntima que a Valda trouxe, nem o próprio espírita consegue. Existem alguns dizendo que não, quando eu passei por isso, quando eu era assim, hoje nós estamos nesse plano. Nós estamos nesse plano. Somente Jesus pode dizer isso. Ah? Eu venci o mundo. Tende um bom ânimo, eu venci o mundo. A que mundo Jesus se referia? Primitivo, expiações e provas, regeneração, felizes, divinos ou celestes. Nós, já que entramos nessa linha, estamos falando de Jesus, de recomeço, aí eu me pego pensando quando Jesus nos diz que a felicidade não seria deste mundo. Aí eu venho a uma casa espírita para que eu possa me depurar, dissipar das minhas dores, ou procuro a solução dessas minhas dores em todos os segmentos em que se fala de Jesus ou não. Queria que tu me dissesse para nós, queria que tu dissesse para nós como nós poderíamos encontrar ou onde nós encontraríamos essa felicidade que Jesus nos fala. No livro dos Espíritos, a pergunta 112 em diante deve ser aí, te pergunta o que é a felicidade. E os benfeitores respondem, é o prazer de servir e de fazer o outro feliz. Quem de nós, já nesse estágio de expiações e provas, tem esse poder de servir, de fazer sempre e sentir-se feliz? A primeira pergunta, mas como que alguém vai se sentir feliz fazendo o outro feliz se ele não é feliz? Aí é que está. Ele já é feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Nós estamos, Cássio, abraços com as nossas dificuldades. Sim. De sustentação, de relação, por vezes familiar, conjugal, de trabalho. Até dentro da casa espírita, por vezes temos dificuldade, porque somos seres humanos falhos. Então é muito difícil nos dedicarmos 100% ao bem do outro, para que essa seja a nossa felicidade. Daí o mestre amado dizer, a felicidade não é desse mundo. Porque esse não é um mundo superior. Então os espíritos superiores já despertam
despidos de todas essas mazelas em que nós vivemos, do ódio, do orgulho, do despeito, do preconceito, podem melhor respirar sem pensar nisso, porque o outro é a prioridade. E isso os faz felizes. Tu ia perguntar? Queria perguntar, então, nessa mesma linha, então quer dizer que somos infelizes por causa do egoísmo? Por nós mesmos. O plano ainda é isso. Acabamos de sair do primitivismo. Estamos entendendo o que é civilização, o que é socialização agora. Somos gregários, vivemos juntos. Mas veja, nós casamos agora, separamos, casamos, separamos. Não gosto desse grupo, não gosto desses amigos, não gosto dessa casa espírita, não gosto dessa igreja. Nós estamos experienciando. Ainda pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, por tudo o que nós temos, de mais forte. Observemos que num passado não muito distante, alguns de nós, pelo desconhecimento, dizíamos, não é? Aquelas pessoas lá do fundo do bairro, mais humildes. Por vezes não somos mais humildes, somos mais orgulhosos. São os mais desprovidos de recursos, mas não necessariamente os mais humildes. Porque o que nós trouxemos em cima do que tu falasse, agora que é latente, isso é nosso, de cada um, é o orgulho, é o egoísmo. É a vontade de sermos ricos. É a vontade de ter aquilo que nós não temos. Detestamos esse bairro. Detesto isso, detesto aquilo. Eu sou um eterno insatisfeito. Por quê? E alguém disse já, não é? Em doutrina, não me foge o nome. A receita da felicidade é contentar-se com o que tem. Porque o que nós temos agora é isso. Não tem mais, não adianta. Nós estamos recebendo na medida certa aquilo que nós merecemos. Alguns dizem, eu não sou merecedor. Deus errou então. Deus errou e ele, uma parcela maior para ti, não é merecedor. Nós somos merecedores exatamente do que estamos recebendo. Por vezes nós não compreendemos. E, olha, eu estou indo na casa espírita, assim, mas não tem melhorado muito para mim. Está normal, estou recebendo o mesmo que eu recebia no meu trabalho. Os colegas são os mesmos, a carga horária é a mesma, até vai aumentar na carga horária, esse ano que entra agora. Meu egoísmo. Não percebi que a minha mãe, que tinha dificuldades homéricas para dormir, ela dorme bem agora. Minha companheira, que era insociável, está muito mais sociável. Tudo está melhor. Meus filhos já não discutem, não brigam tanto dentro de casa, mas eu estou pensando em mim. Mas eu não estou recebendo nada. Nós não conseguimos entender que a bondade divina ela não vem diretamente. Nós pedimos e estamos recebendo. De acordo com a nossa necessidade e merecimento, por vezes. Se criou no Espiritismo, né? Senhor, cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. Nem sempre. André Luiz nos passa em um de seus livros que uma mãe orava por uma filha. E o André diz, por que ela ora tanto se a filha não é merecedora? E o benfeitor, ela é merecedora. Por isso a filha vai receber. Então, um trabalhador, falo no que nós conhecemos da doutrina espírita, ora, pede pelo outro. Ele tem que ver como é que está o crédito dele. Se o crédito dele está bom, aquele que nem é tão merecedor, ele quer 100% para aquele ali. Não, vai receber 10. Vai receber 5. Rubem, como que a Casa Espírita pode nos auxiliar a amenizar ou curar a nossa dor, seja ela física ou moral, proporcionando-nos um recomeço? Falamos disso após o intervalo. Cássio, Rubem, pedimos licença para avisar aqueles nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora na live que podem participar do programa Terceira Revelação de hoje, deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade ou enviando um WhatsApp para o 3463-6533. Isso mesmo, o número é um pouquinho diferente, mas esse é o nosso WhatsApp, 3463-6533. Nós já voltamos.
Eletricanoas, comércio de material elétrico comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Olá, estamos de volta com o programa Terceira Revelação, agradecendo aos telespectadores que estão nos acompanhando. Walter, eu gostaria de ler as perguntas, as dúvidas e os recados da nossa manhã? Sim, Cássio, nós temos aqui, gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal que está participando na live, a Pri Panis, o Jonathan Santos, a Dilson Dornelles, Maria de Lourdes, Lucia Almeida, Johnny Robson, Carla Flor, Pátio Soares, Jacira Carboneira, Antônio Tomé, Elizabeth Dias, Regis Andrade, Roseni Siqueira, a T Publisher. A Carla Flor nos colocou um comentário, é porque todo recomeço exige um sofrimento, em todo recomeço existe um sofrimento, o que concordamos. Cássio? Agora nós voltamos, agradecendo a todos que participaram, que estão participando do programa da manhã de hoje. Estamos aqui com o nosso irmão Rubens Sérgio Martins sobre o tema Recomeço. As perguntas da manhã de hoje. Nós deixamos aberto no último bloco como que a vinda da pessoa na casa espírita pode amenizar ou sanar suas dores, sejam elas físicas ou morais, proporcionando a cada um recomeço. Só o pensamento de vir à casa espírita já nos fortalece. Já muda uma série de coisas, sem pensar em vir aqui. Se uma aula é espiritual, há um arrefecimento daqueles espíritos que nos perturbam, porque um pensamento positivo no bem nos invadiu para virmos à casa espírita. Porém, quando viemos à casa espírita com a ideia da cura imediata, com a ideia do milagre, por vezes isso não vinga. No nosso imediatismo, nós, por vezes, não conseguimos os resultados que gostaríamos de ter. Mas quando vamos à casa espírita, em busca de tranquilidade, de compreensão das nossas dores, dos porquês da vida, isso nós vamos encontrar. E ao longo do nosso ir e vir na casa espírita, à medida que vamos compreendendo, o Pai, na sua infinita bondade, junto com seus benfeitores, vai ler em nossos corações o que pensamos, o que queremos. E tudo passa a se transformar. Nós temos exemplos, olha, não dá para enumerar na nossa casa, pessoas com enxaqueca. Eu queria curar a enxaqueca, Olha, infelizmente nós não temos cura para a enxaqueca. A doutrina espírita não propaga curas, ela não vende curas, ela não anuncia isso, embora possa acontecer. E quem vai fazer isso? Você, o próprio médico. Você é o seu próprio médico. Então você inicia com a epilepsia, com a bipolaridade, com essas doenças da alma, que nós trazemos essas doenças. Então,
Começa a vir, ouvir as palestras, tomar o passe, levo uma água fluidificada, passo a frequentar um grupo de estudo, passo a gostar daquilo, né? Enfim, a doutrina espírita não é uma religião formal, eu posso, né, entendê-la como religião ou não, e eu vou indo. Mas eu sou católico na base, não importa o que você seja. Então, eu passo a ir estranho. Eu não tenho mais me atacado. A minha enxaqueca está mais distante. Deu a enxaqueca. Sim, mas já fazem 6 meses que eu não tenho enxaqueca. Eu tinha 6 mensalmente. E ela vai espaçando, espaçando. E chega um momento em que alguns dizem, eu tinha. Isso é nosso, isso não vai embora. São as nossas dores, isso é nosso, e nós vamos ter que trabalhar nessa encarnação. Olha o equívoco. Passa um tempo na casa espírita, eu, como muitos outros fazem, equivocadamente deduzo que estou curado. E vou embora. Com surpresa eu retorno mais adiante. A casa espírita, essa é a ajuda. Mas essa ajuda, ela, para ser eficiente, realmente notável, que se note, tem que haver uma sequência. Tem que haver uma sequência. Em tudo. Você quer comprar um carro, não pode comprá-lo à vista, em tantas prestações, mas eu não quero, então não vai comprar o carro. Você não quer sequência, você não quer responsabilidades, você não quer tempo de trabalho. E a casa espírita, ela não exige. Ela está ali, esperando você. Você quer trabalhar? Ah, mas eu tenho que trabalhar para casa. Não, é em prol de você mesmo. Só que a casa espírita oportuniza você, seu Leonardo. Olha, eu tenho um débito para pagar. Mas não tenho trabalho. Mas está aqui, meu amigo, vamos trabalhar aqui. A casa espírita nos oferece. Equivocadamente, eu acho que eu estou servindo de bobo na casa espírita. Que eu estou trabalhando, não ganho nada e é o presidente. Oi, tudo que a casa espírita consegue adquirir é em prol do próximo. Olha, compramos cadeiras, compramos isso, compramos aquilo. Isso aí não vai para a casa do presidente, para a casa das pessoas que pertencem à diretoria. É para você que chega. E você faz parte do núcleo. Aí fica aquela grande família em que passamos a compreender melhor. Por que meu filho é assim comigo? Por que é que o meu cunhado não sai de dentro da minha casa, por vezes bebendo, né? E ali, aquela prova. Eu descobri isso. Eu tenho um parente assim que ele ainda, né, é dependente da bebida alcoólica. E num passado não distante, eu o coloquei nisso aí. Eu o coloquei nisso. Eu consegui sair. Quando éramos jovens, ele não conseguiu. Está aí. O que faz agora? Não é que eu tenho um dever, uma obrigação. Mas o mínimo que eu tenho que fazer é isso, acolhê-lo. Oferecer a casa espírita para que ele venha, vai lá e bebe. Vai lá e bebe. Né? Então essas histórias são assim. Enquanto não recomeçar aqui dentro, a pensar em si, não vai acontecer. Divaldo Franco conta uma história assim, muito bonita, que uma senhora tinha fortes dores nas pernas. Foi na casa espírita para melhorar as dores. E aí, foi passando o tempo, água frutificada, passe, palestra, deu uma amenizada. Continuou doendo, mas amenizou. Passou o tempo, passou anos. Ela foi convidada a participar dos grupos de estudo mediúnico. Um belo dia, um espírito, por um médium mais adestrado, se manifestou, dizendo que era ele quem proporcionava as dores daquela senhora. E que ela tinha judiado muito dele. Ele era um escravo que tinha morrido no tronco. E que ele ia parar com isso, de judiá-la, só se ela pedisse perdão para ele. E ela disse que ela não ia pedir perdão para um negro escravo. Um negro escravo, perdão. Hoje, esta senhora, a história termina assim. Ela continua indo à casa espírita, ouvindo palestras,
tomando o seu passe, tá? E continua alcançando as dores nas pernas. Gostaria de fazer uma pergunta, então, baseada então na obra de Kardec, conforme o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 16 nós vamos encontrar, ele menciona isso, prece para afastar os maus espíritos, e também no item 81 ele continua, mas ele finaliza. A pergunta que eu faço em relação a essa questão influenciação dos espíritos obsessores em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos agir, gostaria de perguntar se os obsessores eles potencializam as nossas dores e qual seria o papel do centro espírita para amenizar essas dores. Bem, nós os obsessores mais não são do que parceiros de passado, por vezes amigos. Nós mesmos, nessa encarnação, agora presente, tivemos amigos que na época era muito bom tê-los. Festas, futebol, cervejas, churrascos. Hoje estabilizados, com a nossa família, com uma reputação, com uma responsabilidade na casa espírita, por vezes nós não queremos ver mais esses amigos. Nós não queremos. Lembramos, me lembro, mas não quero. Por vezes você vê um lá, você desvia dele. E estas pessoas, por vezes, vêm nos visitar sem que nós as convidemos. São os obsessores em vida, por vezes. Que bom que eu te encontrei. Semana que vem não vou estar aí. Você não pode dizer que não vai estar o mês todo, o ano todo. Então, esses são. Então, esse pequeno exemplo de agora, nós, um pretérito, encarnações anteriores, também tivemos essa parceria. Hoje, fomos merecedores dessa oportunidade do reencarne e com essa oportunidade de resgate na casa espírita. Esses parceiros que estão do outro lado, conhecendo a nós como conheciam, eles não aceitam. E nós, quando sentimos a aproximação deles ou algo parecido, os repelimos pela prece e pelo evangelho, mais irritados ficam. Claro. Então, quando seria o caso de orarmos, de agradecermos a oportunidade que pudéssemos auxiliar. Quantos aqui, vocês já participaram disso, viveram isso nesta casa? E os espíritos virem cobrando de vocês. E vocês terem a oportunidade de dialogar, de pedir perdão. A casa espírita, ela tem isso, né? Tem esse trabalho, ainda é chamado em alguns lugares de desobsessão. Mas não vai acontecer nada se eu não quiser. Não me conscientizar. Se eu não me melhorar, não me conscientizar, não me melhorar, esse espírito que me perturbava, ou esses 2, 3, 4 sejam, eles foram encaminhados. Eu vou embora com as lacunas todas, espiritualmente falando, abertas. É uma questão de tempo que, pelos meus vícios, por minha não melhora, todas essas lacunas sejam preenchidas por outros espíritos com as mesmas tendências nas lacunas, entre aspas, que eu deixei. Volto eu à casa espírita. De novo, né? Estou aqui. E assim eu vou, né? Enquanto não existe essa conscientização. Como preencher essas lacunas? Com o estudo, com a palestra, com a compreensão, com a melhora interior. E, acima de tudo, com a pedra angular, planetária, eu diria. Caridade. Caridade. A Casa Espírita nos oportuniza a caridade todo dia. Muito se atém só a dar de graça o que de graça recebeste. Sim, estão falando sobre a mediunidade, sobre o verbo da palestra, sobre o esclarecimento levado nas evangelizações, nos grupos de EST, enfim. Mas existe a caridade material. Ninguém ouve você de barriga vazia. Né? Divaldo Pereira Franco tem uma das maiores obras planetárias, que é do ventre à sepultura. Aquela obra cuida das pessoas. Isso sim, no nosso entendimento, é a verdadeira caridade. Então a Casa Espírita vai nos auxilia sempre. Ela é tudo, é o templo, é a escola, em tudo que nós quisermos. Mas nós queremos, nós temos que querer isso aí.
E quando adentramos a casa espírita, quando pensamos em vir, é um recomeço. Perfeito. Para esse espírito, é um recomeço. Vendo pessoas, alguns de nós chegamos, como você costumava dizer antigamente, todos cestrosos, né, desconfiados. As pessoas da casa espírita, elas não estão lá. Não, você é mais um que está chegando. Eles vão olhar para você com todo carinho, com todo amor. Claro, está na casa espírita, meu mano. Tem umas caras bem feias, como a minha, assim. Como a minha. Mas você não liga para isso, não. Depois a gente vê que é mansinho. Nós estamos vacinados, domesticados. Nesses recomeços e nessas inúmeras oportunidades que a Casa Espírita nos fornece, por vezes nós tememos o julgamento dos nossos, que não são espíritas, ou por vezes nem são de crença nenhuma. E por vezes nos deixamos influenciar, paramos de vir, como naqueles exemplos que tu trouxeste. A pessoa tem uma determinada doença da alma, por exemplo, a enxaqueca ou epilepsia, enfim. E aí ela melhora 6 meses, 1 ano, vai embora, porque acha que está curado daquilo. E quando, na verdade, é um trabalho de manutenção constante do íntimo, né? Eu passei por um processo de recomeço há 6 anos atrás e que eu tive a oportunidade de continuar nessa existência, porque não permaneceria. E eu, no meu entendimento, não tem forma melhor de agradecer ao Pai pelas oportunidades do que servindo ao Cristo por intermédio da doutrina espírita, que é a doutrina com a qual eu me afinizo. Porém, outras pessoas entendem que isso é uma escravidão moral. E isso eu já ouvi, então não estou falando não estou inventando isso. Já me disseram assim, mas então se tu parar de ir na casa espírita, tu vai voltar a ter todos aqueles teus problemas. Eu disse, eu entendo que sim, porque a doutrina espírita é um freio moral para mim, espírito ainda indisciplinado. Isso parte do não nos conhecermos muito e do desconhecimento do outro em relação a essa doutrina. Bem, geralmente, quem diz que nós estamos vindo demais, ou algo parecido, é porque ele não quer vir, ou não vem, ou vem muito pouco. O poder de doação ainda é muito pequeno o poder de doação. Ele ainda me exige, ainda me peça mais, mas eu não vou. Meu fim de semana, não. Quer dizer, eu não posso, eu não vou crescer, eu nunca vou participar de um seminário, eu nunca vou participar de algo que realmente seja instrutivo, educativo e moralmente melhor para mim, porque eu não posso esses dias, eu estou ocupado com a minha vida. E aquele que chega a esse estágio, Valda, de compreender que a melhor forma de retribuir é o trabalho, a caridade em prol do próximo, entendemos nós que não necessariamente as mesmas dores voltarão. Porque tudo moderniza, tudo avança. Teremos outras dores diferentes. Pode não ser físicas, mas morais, nos afeta a cabeça, algo parecido. E isso que acontece em nossas vidas, eu atribuo, isso aqui é uma leitura minha, equivocada, mas vou falar, essas moratórias que a gente recebe. Olha, eu teria desencarnado tal época, assim. Qual era o teu conhecimento a respeito de doutrina? Qual era a tua participação, a tua doação em relação à doutrina? Qual era a tua contribuição em prol do próximo? Como é que se costuma dizer? 0. E ali fazia uma palestrinha meia boca, como se costuma dizer por aí, qualquer coisa. Dizia meia dúzia de palavras num cursinho. Nesses 6 anos. Olha o salto, salto quântico que nós vemos aí, né? Meu Deus! Olha como nós crescemos nesse momento. Nós estamos indo para todo o planeta. Mas nós ainda não temos conhecimento suficiente para ir para todo o planeta. Mas é o que a casa oferece. E quantas pessoas que nos acompanham nesse momento ou depois, quando o vídeo fica disponível, tanto na fanpage como no nosso canal Amigos da Caridade, quantas pessoas podem se beneficiar com uma pequena frase do que nós trouxermos aqui. Por exemplo, a nossa mana Carla Flor deixou um comentário ali na live. Não existe, mais ou menos assim, né? Não existe recomeço sem sofrimento, porque entendemos nós que não precisa ser assim para todos. Mas, para a maioria de nós, nesse plano,
A dor nos desperta, de alguma forma, para algo maior. Como tu falou lá no início, né? Essa amiga maravilhosa chamada dor, ela vai nos mostrar que existe algo maior do que aquilo que nós entendemos que seja o máximo, a matéria. Existe algo muito maior do que isso e acima de tudo isso, que entendemos nós seja Deus. Né? Mas esse recomeço sem dor que a nossa irmã fala é pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento ou não aceitação. Por isso dói tanto. Tem uma canção aí que está... Talvez quando você vir esse vídeo, a música nem seja mais sucesso, que diz, aceita que dói menos. Né? A música diz aí. Acho que essa já não é mais sucesso. Já não é mais sucesso, mas então eu sou antigo mesmo. Então, eu não quero. Oi, oportunidade oferecida a todos. As casas espíritas e as igrejas, elas não fazem restrições. Pelo menos eu tenho certeza da casa espírita de você tem que estar assim, você tem que vir disso, tem que vir vestido dessa forma, ou falar assim, assado. Você pode vir barbudo, maltrapilho, do jeito que quiser. É aquilo que você tem para apresentar. Será acolhido na casa espírita. E no que for possível, você vai ser auxiliado. Tenho a certeza disso. Então, um recomeço com dor tem que haver um motivo. A dor, ela existe, é maravilhosa. Agora, o meu entendimento para a minha aceitação, eu tenho que ter entendimento. Por quê? E se eu não tiver um entendimento de encarnações passadas, se eu não acredito em reencarnação, prepare-se para sofrer, porque você não aceita. Você não está com os olhos abertos para isso. A sua mente não está querendo aceitar. Você só sabe que está caindo tijolos lá de cima, não. E você não atina. Oi, entra para debaixo da marquise. Não, mas eu não vou entrar porque eu não gosto dessa marquise. Prepare-se. O tijolo vai acabar com você. Rubem, como o entendimento espírita, a facilidade que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz pode nos auxiliar em recomeços como a perda de um emprego, o recasamento. Nós falamos sobre isso após o intervalo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação de hoje, deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade ou pelo WhatsApp 3463-6533. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Sejamos todos nós, mais uma vez, muito bem-vindos, agradecendo imensamente a todos que contribuíram, a todos que dão ali, que deixam a sua participação. Estamos aqui mais uma vez com o nosso presidente, Rubens Sérgio Martins. Gostaríamos de chamar a Valda, então, que vai ler as participações e as perguntas para o programa. Olá, gostaríamos de agradecer as participações da Raquel Camargo, Fernando Pereira, Zenilda da Silva Kzewski, Alex Dornelles, Silvana Lima, David Silva, Mara Miller, Dani Kubiak, Pripanes, Karine Barbosa da Silva, Maria de Lourdes Frank, pessoal que está nos acompanhando ali na live, nosso agradecimento pelas participações. No bloco anterior, nós deixamos no ar uma pergunta. O nosso convidado hoje é o presidente aqui da Associação Espírita Caridade, o Rubem Martins. Nós estamos falando sobre o tema recomeços e deixamos no ar a pergunta: como o entendimento espírita nos auxilia nos recomeços, como um novo casamento, após uma separação ou mais de uma, na perda de um emprego, que são situações, exemplos de situações que nos exigem uma mudança de atitude ou uma nova ideia sobre esse recomeço. Rubem. Isso é bom, né, Valda, que tira aquela conotação de que com o espírita não acontece isso, né? Ai. Então acontece. Ele se separa, ele também volta a casar, ele desemprega, ele se emprega novamente. Por quê? Porque uma doutrina não nos isenta das nossas dificuldades e provas que temos que passar. E nós estamos sujeitos a todas essas vicissitudes. E no próprio Evangelho diz, não, sobre o divórcio. Olha, que Deus seria esse que nos obriga a irmos por uma vida toda com uma pessoa que nós não gostamos? Nós podemos nos equivocar. Hoje, com o modernismo, tudo que existe, é muito fácil de sermos enganados. Uma conversa bonita, uma ideia de que fulano ou fulana é muito culta ou culto, e lá no meio da estrada a gente descobre que as melancias estavam estragadas. Então nós não queremos ir com aquela melancia cheirando na carroça, nos despedimos. Mas isso são questões muito mais complexas. Existem espíritos benfeitores que nos falam de todas as formas sobre isso. Mas vamos nos ater às experiências que alguns de nós já viveram e trouxeram para nós aí. Sobre essa questão da separação. O próprio espírita se separa, acabamos de falar. Ele vai uma vida toda sofrendo com aquela mulher, com aquele homem. E aí um belo dia, sempre tem um belo dia, ele lê lá e compreende. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Aquele em prol do próximo que o outro compreende. E fulano não compreendeu nunca. Não é por falta do evangelho do lar, não é por falta de irmos à casa espírita. Fulano ou fulana não quer se melhorar. E eu estou tentando, mas na condição de mártir sempre. Ei, Jesus, Deus nos querem felizes. Temos que ser felizes. Já disseram para mim também, né? Ah, tu é espírita, né? É aquela doutrina que tem que sofrer, sofrer, sofrer. Eu digo que nada. Nós temos que ser felizes. E olha, se eu não sou feliz com fulana, me perdoem os que discordam. Eu vou procurar, tentando. Mas é necessário entender o que eu estou buscando. Estou buscando uma felicidade. Que tipo de felicidade? Cássio perguntou no começo, não? Como atingir uma felicidade? É necessária essa compreensão da reencarnação, do que estou fazendo aqui, como espírito imortal. Aí entra uma questão que talvez vocês mesmos não concordem. Nós, seres humanos, tudo que nós temos foi feito divinamente para encaixar um no outro. Tudo que nós temos. Não tem fulano ou fulana é maior ou menor aqui. Encaixa tudo certinho. Foi feito para isso. Mas o que não dá certo? Aqui dentro.
o meu pensar. Eu quero que fulana me faça feliz. E tu, em relação a ela, vou ser feliz. Tá? Então, o meu egoísmo, como já comentamos, o meu orgulho, eu não tenho compreensão de que isso é mútuo. Nós estamos aqui para crescermos juntos. E isso tem uma pequena história. Depois de uma certa idade, a gente tem muitas histórias. A gente está cheio de historinhas, não? E um cidadão muito rico, bem, fez um jantar maravilhoso na sua mansão e disse aos amigos: vou agora em busca da mulher perfeita. Saiu a viajar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, voltou. Reuniu-se, né? Com todo aquele grupo, né? As pessoas ansiosas, e agora? Qual será, que jeito é essa mulher? Tem que ter ele encontrado, ele voltou, disse que chegou o fim da viagem. Fulano desce a escadaria da sua mansão, sozinho, todo mundo, ué, mas cadê a mulher? Chegou o microfone. Eu encontrei a mulher perfeita. E aí, cadê ela? Onde é que está? Ela também está procurando o homem perfeito. Não existe isso, né, gente? Cada um é aqui dentro. Nós já vimos casais, me perdoem, os casais que são mais ou menos assim. Eu sou mais ou menos assim, eu tenho 1,80 m, a minha mulher tem 1,43 m, eu peso 93 kg e ela pesa 50 e pouco. Quer dizer, vocês olham assim, é o Shrek e a Fiona, né? Só para concluir aqui. Então, evidentemente que alguns de nós pensam diferente. Movidos pela beleza física, ou pelo dinheiro, ou pela cultura, que eles se enlaçam. Não é isso. Nós temos que ser felizes. E é a comunhão de pensamentos, é olharmos na mesma direção. E tudo que vai nos levar para a mesma direção, Deus, Jesus. Não tem como não ser isso aí. Quanto aos filhos que você falou há pouco, os filhos são bênçãos maravilhosas. Eu estou atualmente com algumas décadas casado, 45, e quando me uni com a minha esposa, ela tinha uma menina de 9 anos, uma menina de 7 e um menino de 1 ano e meio, que está lá agora com 47 anos, atrás na técnica. Passou o tempo, nós fomos saber pelos benfeitores, estes são os filhos que tu abandonaste em um passado, não muito distante, e que te comprometeste a encaminhá-los hoje, a fazer o que tu não fez. Graças a Deus, estão quase todos aí dentro. Falta um. Então, são os resgates. Ah, mas eu peguei esses filhos que nem são meus, aí estou criando. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E tem questões maravilhosas, levaríamos o horário todo aqui falando sobre essa questão do que é que a doutrina pode fazer por nós em relação a isso. Nos esclarecer, compreendermos que tudo isso é nosso. Mas, esse guri que adotei, que a minha mulher veio com a minha mulher, com o marido, é seu. É seu. E ele é igualzinho a você, o gênio. Mas tem meu sanguinho. Como é que pode isso? Mas nós deixamos essas pérolas lá atrás, agora temos que recolhê-las na estrada aí. A doutrina nos esclarece em todos os sentidos, social, cultural, espiritual, enfim, de todas as formas que quisermos compreender. Observemos bem, quisermos compreender. Se não quisermos, nunca haverá recomeço. Oi, bom dia, um dia bonito hoje. O que tem de bonito esse dia hoje? Chovendo desse jeito? Ou seja, eu nunca estou recomeçando. Para mim não está do jeito que eu acho que tem que estar, está errado. Quer falar? Mas já me respondeu a pergunta, porque eu iria perguntar essas questões, que muitas das vezes nós vamos em busca dessa mulher perfeita, ou do marido perfeito, e acaba, por vezes, essa mulher perfeita, ela vindo com esses filhos de uma outra relação, e eles acabam retornando, como tu disseste, ao nosso convívio social, fraternal, familiar, e por vezes a gente não consegue aceitar. É aquele espinho que fica entravado na garganta, mas a gente se doa.
a gente quer praticar o bem, a gente quer se reajustar, se reconciliar, mas mesmo assim, por vezes, sempre fica aquela rusga. O que nós poderíamos contribuir para aquele que está lá do outro lado e que não conhece a doutrina espírita, que desconhece essa questão de reencarnação, de reajuste ou de reconciliação? O que nós poderíamos ajudá-lo, que está do outro lado da telinha lá? Isso que tu falaste agora sobre essa questão dessa venda casada que vem, né? Outra cultura, outra forma, outra educação, outra forma de ver. Muito difícil de colocarmos alguma coisa. Como vamos colocar alguma coisa? Aqui entra o nosso grande pecado. Como vamos mostrar, ensinar estas pessoas? Com a nossa atitude. Com a nossa atitude. E por vezes as pessoas que não são espíritas ficam olhando, poxa, se isso aí é ser espírita, eu quero passar longe desse tal do espiritismo. Porque esse exemplo eu não quero. Olha aí, se não fosse espírita, matava nós, do jeito que está procedendo. Este é o melhor exemplo. E André Luiz nos fala, acho que Missionários da Luz, capítulo 17, o que podemos fazer por eles? Orar, orar. Colocar sempre nas nossas preces. Para não estar adiantando, por vezes, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, que eu acho que não está adiantando, o outro está pensando. O outro está pensando. Um belo dia, quando eu menos espero, estou fazendo uma palestra, algo parecido, adentra fulano, aonde eu estou fazendo. Nós somos muito impacientes. Nós não temos nós queremos a pronta entrega. Agora. E o espírita, a maior parte deles é assim. Ele prega uma paciência, ele fala de uma forma suave, contagiante. Ele é manso no falar e agitado aqui, né, interiormente. Porque no dia a dia ele é muito rápido. Tem pessoas que falam assim, meus irmãos amados, Rubinho, sabe que lá no dia a dia ele fala assim, eu conheço pessoas assim, oi, parece-nos que aquela fala de trás da tribuna não foi incorporada no dia a dia. Não houve uma sequência. Eu sou obrigado a falar sempre assim, porque depois de uma certa idade, já é difícil para você atropelar as palavras e sair correndo. Principalmente eu que tenho uma voz entubada, sai tudo errado. S's e R's. Mas tu não trabalha com a voz por isso mesmo. É muito difícil, não. Tem que ler as coisas, e ler. Até porque eu, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu não fui muito amigo dos livros, né? Então... Bem, existe uma forma mais adequada de nós nos proporcionarmos um recomeço com Jesus? A forma adequada, cada um tem a sua forma adequada. Não existe como uma receita de bolo, não. As obras estão aí. A literatura espírita é maravilhosa. Você pega um livro espírita, quando você está interessado, você não quer mais parar de ler. De tão bom que é. Tantos ensinamentos. O grande complicador é a aplicação, não? Então, cada um tem uma forma. Tem pessoas, Valda, que eles não têm religião. Não são espíritas, não são católicos, não são evangélicos. E fazem tudo que um religioso faz. Em termos de bondade, de aceitação, de perdão, de prece, de amor. E alguns, dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, eles falam da boca para fora e não conseguem realizar aquilo. Então, cada um tem o seu tempo de recomeço. Como dissemos lá, no começo da fala, Jesus nasce quando nós queremos aqui dentro. Então, o recomeço para qualquer coisa dentro de nós, é nós que determinamos. A prece vai ajudar, o bom pensamento vai ajudar, a leitura edificante ajuda, a casa espírita e o estudo mais ainda. Aí tem um complicador. Quando você faz a prece, estuda as obras, tolera, perdoa, ama, e não tem religião, está tudo bem. Quando você, assim, encaminha para a casa espírita, complicou. Por quê? Porque agora você tem o dever
tem o dever de viver aquilo que você prega, acima de tudo, viver aquilo, porque essa é a melhor pregação, essa é a melhor forma. Disse que o espírita, ele, o bom espírita, ele torna-se páginas vivas do Evangelho. Pela vivência. Não tem que ser carola. Olha, aquela fala, aquele jeito de falar do Chico Xavier, levou séculos e séculos para ele atingir aquele estágio. Era autêntico e dele, né? Dele, autêntico. Então, Dia a dia. não é como nós, pois é, meus irmãos, no dia de hoje. Mas não, o Rubem não é assim. Ele é assim, desse jeito que ele está falando, né? Grosseirão ainda nessa encarnação. Aí as pessoas assim, dizem para mim, diziam, né? Tudo desse jeito aí, grosseiro dessa forma aí, dirigente de casa. Vocês acham que o Divaldo dirigia, que o Divaldo gritava, que o Chico corrigia alguém, o Chico gritava? Claro que não, também. Lá na mansão era o Nilson. Era muito bom tudo, mas era o braço de ferro, lá na mansão do Caminho. Lá em Uberaba com o Chico, Eurípedes, o filho dele, vilipendiado, chamado de ladrão de tudo, firme, envelheceu ali, Eurípides. Esse aqui, e o Eurípides é muito bom. Mas sempre tem aqueles que são, não, vocês leram muito, os feitores de engenho. Aqueles que só usam chicote para os escravos lá no passado. Olha, gente, é mais ou menos isso, né? Um dia nós vamos passar para a casa grande, né? E vamos ser os senhores. Bem, nessa alegria que não ofende a Jesus nem ao nosso trabalho, nós gostaríamos de agradecer a presença do nosso irmão Rubem Martins, que está sempre nos bastidores, mas hoje vem para este último programa de 2018. Quando alguém falta, né? Eu entreguei aqui, é quando alguém falta. Tinha que deixar isso no bastidor. Não, brincadeira. Não, essa época de fim de ano nós sabemos que cada um tem os seus compromissos, mas nós estamos sempre aí. Nós somos a casa espírita nesse momento e Rubem, ninguém melhor do que o Rubem, nosso presidente, e consideramos que quando ele ficar gagá vai ser nosso presidente de honra. Tá próximo. Tá próximo. Muito obrigada, Rubem, pela presença. Prazer sempre é nosso, alegria sempre de estar aqui, como você disse, nos bastidores, sofrendo ali, angustiado para que tudo dê certo. Mas está nas mãos desses companheiros maravilhosos que fazem todas as semanas e nós só ficamos lá. Então, a todos vocês que participaram, muito obrigado pelo carinho de vocês. Continuem nos prestigiando. Obrigado, Rubem, por nos prestigiar nessa manhã de hoje, no qual agradecemos muito. E quando está no bastidor, ele arregala aqueles olhão vermelhos, a gente fica um pouco apreensivo, mas quem conhece no dia a dia sabe que prima sempre pela excelência, sempre pelo certo. Agradecendo também a todos que participaram desse programa, que contribuíram, que nos prestigiaram, que estiveram aí enviando suas perguntas, dando seu like. E nunca esquecendo que o vídeo de hoje será disponibilizado em nosso canal do YouTube, canal Amigos da Caridade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative lá o sininho para cada programa receber a sua notificação de mais um videozinho novo. Em Espiritismo para todos nós. Agradecemos, então, que todos que acompanharam a nossa programação, continuemos na paz do Cristo. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.